Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Vamos ao nosso devocional, Maná Diário. Para fazer este devocional, eu utilizo o presente diário, que tem os direitos reservados à Rádio Transmundial. E na descrição do vídeo eu deixo o link para o site deles. Hoje, dia 16 de abril de 2019, o tema do devocional é afeição natural. E a leitura bíblica está no livro de Romanos, capítulo 1, versículos do 29 ao 32. E diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E o versículo destaque está no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 10. E diz: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Afeição natural. Você conhece a história do rei Ezequias? O rei Ezequias, ele era um homem correto diante de Deus. Ele levava uma vida de obediência. E o seu reino prosperava, né? Era um reino próspero. No livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 5b, diz que nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Então, ele era um homem abençoado, não é? Mas no final da história dele, que está nesse livro, né, de 2 Reis, no capítulo 20, diz que mostra a sua insensibilidade. O profeta Isaías havia levado uma palavra para ele, né, de que pelo fato dele ter mostrado tudo que ele havia, toda a sua riqueza, tudo que ele havia conseguido, conquistado, né? Toda a riqueza daquele reino, ele havia mostrado para umas pessoas que tinham feito uma visita para ele. E por causa disso, mais para frente, o seu reino seria tomado pelos babilônios, né? Pelo rei da Babilônia. E não somente tudo que ali havia no seu reino, toda a riqueza, como também seus descendentes seriam levados como escravos. Mas o rei Ezequias, o que ele entendeu? Que isso aconteceria após a sua morte. Então ele diz: boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Isso está no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 19b. Então, pelo fato dele achar que aquilo só aconteceria após a sua morte, ele foi insensível. Ele não pensou nem mesmo que os seus filhos poderiam ser levados como escravos. Ao invés dele se preocupar com aquilo que o profeta havia dito que aconteceria, ele se alegrou. Ele se alegrou porque sabia que não sofreria na pele o resultado da sua atitude. E hoje em dia não é diferente, não é? Nós vemos tantas pessoas sendo insensíveis, às vezes até mesmo nas nossas casas, né? Os nossos familiares, e às vezes até nós mesmos temos atitudes de insensibilidade. Não somos sensíveis às dores do outro, não somos sensíveis às coisas, né, que acontecem, aos problemas que o outro enfrenta. Às vezes não somos sensíveis nem com os nossos próprios filhos.
como ocorreu com o rei Ezequias, não é? Nem o fato dele saber que os seus filhos seriam escravos, seriam tomados como escravos, o fez se sensibilizar, né? E como ele sempre buscava a Deus em oração e Deus o respondia, ele podia ter tido essa atitude, né? De se sensibilizar com aquela profecia e ir até Deus, e orar a Deus e clamar para que Deus tivesse misericórdia e que aquilo não acontecesse. Mas ele se alegrou pelo fato de não passar por aquela profecia, né, que o profeta Isaías havia dito. Então, nós devemos pedir a Deus para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele abra os nossos corações, as nossas mentes, para que sejamos pessoas carinhosas, caridosas, para que não nos coloquemos, nos posicionemos como o rei Ezequias se posicionou, mas que nós tenhamos atitudes de afeto e carinho pelo próximo, e que nos importemos com o próximo, e não apenas conosco. Amém? E aqui no finalzinho diz assim: no amor não há espaço para alegria, ou mesmo insensibilidade com a desgraça alheia. E é isso aí. Vou ficando por aqui. E até amanhã para mais um Devocional Maná Diário. Tchau!